Tim Maia. Então, vamos começar daquele jeito que a gente sempre começa, que é Carol e pessoal que está no chat. Tim Maia, quando você pensa em Tim Maia, o que, que vem à cabeça? E ao coração, né? Ai, as fotos dele de menininho, assim, meu Deus do céu, mais Cara, fofura. tem muitas músicas do Tim Maia que fazem parte da vida, né? Que tocam desde quando a gente nasce. Mas quando eu penso nele, assim, como profissional, eu tenho uma sensação assim meio de polêmica, sabe? De toda a polêmica que ele trouxe, dessa pessoa briguenta, quer dizer, aquele tio chato que briga por tudo, que ele fica retorno, retorno, tipo, tá sempre. Eu já ouvi vários engenheiros de som que falam: meu, o retorno tava bom, ele só fala isso porque tipo, é o retorno, retorno, não estou ouvindo. E tava tudo certo, né? Era só aquele personagem ali que ele criou. Mas ele tava naquela lista, não lembro de quem que a gente estava falando, que eu fui na lista da Rolling Stones das melhores vozes do Brasil, ele estava nas top 5, eu acho. É. Ele tem uma voz maravilhosa, eu acho que ele deveria. Ele é conhecido, né? A gente sabe quem ele é, mas eu acho que ele não é respeitado, talvez, como ele deveria ser, porque eu acho que o cara era um gênio da música, mas talvez não tenha tido o melhor gerenciamento de carreira, né? Que ele poderia ter tido, ele poderia ter sido mais ainda do que ele foi. Então, eu vejo muito ele como um exemplo, assim, para mim, de uma pessoa que brigava muito com ele mesmo e que patinou várias vezes por conta dessa briga interna, né, dele, de ser meio rabugento e se dar mal com todo mundo e ser briguento mesmo, essa é a minha, assim, amo as músicas e gostaria que ele tivesse tido uma vida menos atribulada, assim. Eu acho que, cara, ele merecia ter sido mais feliz. Essa é a minha sensação. Mas tem muitas músicas dele que são parte da minha vida, assim, e que são, assim. Eu lembro meu filho, quando era pequenininho, começando a falar, começando a ouvir música, era uma música do Tim Maia que até hoje ele canta e faz parte, né? Assim, coisas que a gente escuta em casa e que outras pessoas regravam e tal, aquela coisa meio eterna que está sempre continuando. Amo o Tim Maia, acho demais. Que bom. Devemos amar Tim Maia mesmo. Interessante você ter falado dessa história, dessa visão que a gente tem um pouco de Tim Maia como uma figura errante, aquele cara, aquele elemento do grupo de amigos que está sempre arranjando encrenca, uma coisa assim, né? Acho que tem um pouco mesmo disso dele, assim, e tem essas imagens dos shows dele em que ele fica, né? Ele interrompe no começo do show, assim, o show tá bem com aquela energia dele, não, ele para tudo, ele mais grave, mais voz, e aquilo vai por minutos a fio, assim, isso ficou muito marcado na nossa memória, né? Mas durante a pesquisa que eu estava fazendo hoje, eu vi, por exemplo, que na discografia dele, desde que ele lançou o primeiro disco, ele nunca ficou mais de 2, 3 anos sem lançar um disco. E é engraçado porque a gente, né, fica com essa visão assim dessa pessoa errante, não sei o quê, mas ele nunca parou de trabalhar. Então, desde 1970 e desde 1960 e poucos lá, ele foi lançando gravação, gravação, gravação. Todo primeiro era todo ano, né? Depois era 2 anos ou 3 anos, alguma coisa assim. E daí no final da vida dele, que, né, a gente via ele muito se batendo por essas questões, a saúde também pegou muito a saúde dele no final, enfim. Mas ele nunca parou de trabalhar, né? E ele era dono do trabalho dele, né? Isso é uma coisa legal para a gente lembrar, assim, dono do trabalho dele. Quem é Tim Maia na fila do pão? Sebastião Rodrigues Maia nasceu em 28 de setembro de 42, na Tijuca, no Rio. Morreu em 98, em Niterói. Cantor, baterista, guitarrista, arranjador, compositor, empresário,
ativista, e mais um monte de coisas que a gente pode dar nome, né? E também, lembra quando a gente falou da Xuxa, que era aquele tipo de pessoa, que a Xuxa é aquele tipo de pessoa que ela não necessariamente está performando, ou está cantando, ou está dançando, ela está na TV, você quer olhar para essa pessoa. Tim Maia tem isso, né? Personalidade, né, César? Ele está aqui, ó. Ele está aqui e ele não está pedindo desculpa, né? Sobre quem ele é e sobre as coisas que ele faz e as coisas que ele fala, e ele está lá. E ele veio para revolucionar tudo mesmo. Se a gente falar só de música, Carol, se a gente falar só de música, pensa, uma pessoa que lá desde do final dos anos 60 até 98, que foi quando ele morreu, em 97, acho que ele lançou o último disco dele, ele nunca ficou mais de 2, 3 anos sem lançar um disco. É uma pessoa que estava comprometida mesmo com o ofício dele.